posso te garantir que o bate-papo vai trazer informações mais do que importantes para todos nós. Eu tô aqui com a Márcia Nascimento, ela que é fisioterapeuta, tem especialização em RPG e vai contar tudo pra gente desse universo que tem muito tabu por aí, né, Márcia? A gente vai desmistificar muita coisa e você vai ter essas informações para poder ter mais propriedade na hora de procurar um profissional, né? Então, Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no nosso CaféCast. Se apresenta para o pessoal, conta quem é você, suas especializações, para a gente poder entrar nesse universo. Olá, Thalita, eu sou a Márcia Nascimento, eu sou fisioterapeuta há 30 anos, tenho especialidade em RPG, eu fiz várias especialidades nessa área, a RPG propriamente dita, o curso básico de RPG, mas eu ainda tenho a especialização em escoliose, em lesões articulares, em lesões das cervicais, da coluna cervical e as liberações de nervos, vasos e meninges. E eu ainda trabalho com as alterações da ATM, que são as alterações dessa articulação aqui, que hoje em dia está muito frequente. Não, gente, e eu falo que esse universo de RPG, ele vem de uma ideia que antigamente quem fazia RPG eram só as pessoas que tinham muito dinheiro, que se preocupavam muito com a postura e lá. E hoje ele é uma necessidade, né, Marcinha? Então as pessoas que têm uma má formação ou às vezes carregam o peso errado e vai fazendo repetidas vezes esse movimento acaba ficando torta. E aí vocês vêm na mão de fada da Marcinha e corrige. Me fala uma coisa, de uns tempos pra cá mudou muito essa percepção sobre o RPG. Sim. O que você pode contar pro pessoal de casa sobre o que era e como está hoje as sessões de RPG? Como você disse, Thalita, antigamente não se era muito conhecida esse método de tratamento. É muito bom lembrar que não é uma técnica. Técnicas são, vamos dizer, ferramentas que a gente usa para fazer um tratamento. E a RPG é um método onde há várias técnicas para que chegue a uma finalidade. A RPG trata de forma global e individual cada pessoa, cada ser humano, porque o ser humano é um indivíduo individual. Estou sendo repetitiva, é um indivíduo em si. Ele é diferente, cada um tem a sua individualidade. Então, para isso, tem que ser tratado de cada um de forma diferente. E a RPG traz isso. Como a Thalita disse, antigamente era um tratamento mais elitizado, hoje não. Hoje se sabe que é uma necessidade não só de alguns, mas de todos, principalmente com o advento da tecnologia. Exato, era isso que eu ia te falar. Nos dias de hoje se faz necessário porque a gente passa tanto tempo olhando para o celular, inclusive vocês estão provavelmente ouvindo no Spotify ou no YouTube, Exato. Isso significa que está em um eletrônico e consequentemente a nossa coluna vai ficando mais curva, mais corcunda e a gente não percebe isso, né, Márcia? Aí chega um momento em que você se olha no espelho e fala: meu Deus, eu tô torta, como que eu faço para corrigir? E aí chega um momento que a gente olha pro espelho e Márcia fala: meu Deus, tô corcunda, e agora? Aí é hora de procurar o RPG, certo? Exatamente. Você descreveu exatamente como tudo acontece, Thalita. Você de frente pro seu instrumento de trabalho, que é o celular, o computador, você se pega muitas vezes nessa postura anteriorizada. Se pega depois que você está há muito tempo nessa postura. Então você já está com a cabeça para frente, com os ombros para frente, com a coluna para frente. E isso se repete todas as vezes. Porque ao trabalhar, você também não está preocupado. Prestando atenção, né? Exato, é isso mesmo que você falou. E agora? Esse questionamento é o X da questão. Não, e você sabe que eu me pego direto, assim, às vezes eu tô tomando café, às vezes eu tô em situações que eu já não tô trabalhando, mas é tão natural a gente ficar assim, que aí a hora que você vê, você realmente tá assim. E aí manter a postura é doído. É doído. Você fala: meu Deus, dói. Então, assim, as pessoas que têm esse problema, ou porque às vezes são muito altas, ou porque trabalham muito com eletrônicos, ou porque andam muito de salto, que também ocasiona essa, né, esse cansaço na coluna. O que você recomenda, claro, além do RPG, mas como, vamos dizer, home care diário?
algo que a pessoa possa ir se conscientizando para que quando ela chegue aqui o processo ser mais rápido. Perfeito, Thalita. Bom, você já se pegou numa má postura. É gostoso ficar assim? É. Teus músculos tendem a isso. Eles já estão encurtados, eles já estão próprios para você ficar nessa posição. E agora? Você tem que trazer de volta. Então eu vou corrigir não só apenas um músculo, mas toda a cadeia que está te levando para frente. A cabeça, o pescoço, os ombros, a coluna, a lombar que está te acompanhando também, você não está vendo, mas está. O abdômen, que fica às vezes solto e você, né? Exato. Não tem aquela contração. A RPG trata tudo isso de uma vez só, porque trata cadeias musculares. Gente, que sensacional. Então, na sessão eu vou tratar tudo isso e vou ensinar, porque é uma reeducação, você vai reaprender a ficar melhor. Se você não sabe, você vai aprender. Vou te ensinar como fazer isso e a RPG já te dá isso, porque dá aos músculos uma nova consciência, quer dizer, dá ao corpo uma nova consciência. E como que a gente pode trabalhar isso no dia a dia? Foi o questionamento que você fez. Vou te dar várias dicas. Como se encostar na cadeira, no encosto da cadeira. Sempre procurar o encosto quando você estiver de frente para o seu computador ou quando você estiver sentado vendo uma TV. Busca o encosto, como eu estou fazendo, para que eu fique reta, como a Thalita está fazendo. Sempre lembrar do encosto. Né? Outra coisa é a cabeça, manter a tela na altura do teu rosto, porque quanto mais baixa a tela, mais para baixo eu vou para procurar a tela, essa visão. Já faz até uma força, né, Márcia? Porque para ficar assim já dói o braço, já faz aquele, né? Exatamente. Mas também tem umas dicas para isso. Então, posicionamento de cabeça, posicionamento de ombro, a cadeira que te proporcione isso. Então, eu vou buscar uma cadeira que me posicione de forma mais adequada e não que me deixe escorregando. Que é gostoso, aquela relaxadinha, né? Exato. Então, uma cadeira apropriada para o seu trabalho é muito importante. E outra coisa, se você passa muito tempo de frente para aquilo, para a tela, ou seja, o instrumento que for que você use de trabalho, é importante você dar períodos de descanso. Por exemplo, a cada 1 hora, 15 minutos, ou a cada 20 minutos, 5 minutos, você para, descansa e dá uma alongadinha, que também é importante, né? Exato. Nesse período de descanso, o que acontece? Você vai se lembrar da postura e vai se corrigir. Se você permanecer muito tempo sentado na mesma posição, o que acontece? Você vai voltar para a posição anterior. Isso depois da correção fica muito mais fácil você manter uma postura mais adequada. E o que fica difícil é você não corrigir, porque os músculos já estão, entre aspas, viciados em ficar naquela posição. Eles já estão encurtados. Os meus eu sinto que, principalmente por eu ser muito alta, até inclusive quando eu dançava, há muito tempo atrás, né? Há 20 anos atrás, eu sempre fui a mais alta. Então é natural eu querer me igualar. Então eu olhava para as pessoas, eu estava muito mais alta que todo mundo. Naturalmente eu fazia esse movimento para ficar próxima a elas. E aí o meu professor na época falou, não, ombro para trás, eu quero você para cima. Eu falava, ai meu Deus do céu. Então eu não percebia, mas era muito natural isso. E aí por conta da dança eu tive que corrigir. Mas como isso faz 20 anos, eu sinto, até às vezes me vendo em foto, vendo em palco, que não é mais aqui, eu tô projetando aqui. Até falei isso pra você, né? E aí era uma pergunta que eu ia te dizer, porque a gente fala muito da postura, da parte aqui da coluna, da corcunda, mas existe outros, né, espaços do corpo que a gente vai ficando torta, como por exemplo aqui no quadril, nessa parte da lombar, onde a gente joga sempre para um lado, e aí você olha e parece que a pessoa vai virando um S, né, de tanto que ela fica assim. E eu percebi que
voltando a treinar, que eu acho que com certeza deve ser uma indicação sua, Sim. você voltar a fazer Depois da exercícios físicos e tal, você começa a ter mais consciência muscular. Exato. O que eu tinha muito como dançarina e fui perdendo. Então, assim, o que eu vejo é que é tudo um ciclo, né, Márcia? É importante as pessoas entenderem. Deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você sabe. Qual que é a sigla RPG? O que significa? Significa Reeducação Postural Global. Olha que demais, tá vendo? Só pelo nome a gente já entende todo o conceito, né, Márcia? Sim, mas a RPG não é só para postura, né? A RPG trata o corpo todo. Desculpa, o corpo todo, não somente a postura. As alterações articulares, como os reumatismos, as artroses, as hérnias de disco. Sério? Essa parte é novidade, tá vendo? Eu falei pra vocês que iam ter dicas e dicas aqui. Eu não sabia disso. Sim. Artrite, artrose, tudo? Sim. E de que forma? Então, no caso das alterações articulares, que são as artrites e artroses, mas eu quero falar das hérnias de disco em separado, a gente vai promover o alongamento desses segmentos. Segmentos são as partes do corpo. Vamos alongar essas partes do corpo que estão comprimindo essas regiões, causando mais compressão e mais desgaste. Gente, a artrose é uma condição que a idade já proporciona. Mas, doída, né? Exato. Eu sei porque minha mãe tem e o tanto que ela reclama das dores, de não conseguir pegar o objeto, de perder a força, né? Mas, se você passar por um tratamento de RPG, a gente já vai trabalhando esses músculos para que essa articulação funcione de forma mais harmônica e diminua a intensidade desse desgaste que se dá pela idade. Não só pela idade, mas por sobrecarga, como você disse no início da nossa entrevista, por um excesso de peso. A sobrecarga não se dá só por você pegar peso do chão, mas por você ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Isso traz uma sobrecarga sobre o corpo. Então, os alongamentos e as descompressões realizadas durante a sessão vão aliviar e melhorar a condição muscular e articular. A articulação volta a funcionar de forma mais harmônica e do jeito que ela tem que funcionar, melhorando os estados já com artrose, já com desgaste, prevenindo. No caso da artrite, que é uma patologia que causa muita dor. Quem tem sabe, né? Existem inúmeros casos de condições reumatológicas que levam à inflamação da articulação. A artrite é uma delas, eu estou generalizando só para o pessoal entender. É uma inflamação da articulação e no momento da inflamação, é lógico, o indivíduo, o paciente já passou pelo médico, pode vir para a RPG para melhorar essa condição também, melhorar as condições articulares, alongando os músculos que estão ali envolvidos, aumentando o espaço articular e provocando menos dores. Gente, sempre o tratamento da artrite associado com o tratamento médico. E o interessante de trazer um ponto aqui para a artrite em específico é que com também o mundo atual, essa tem sido uma doença que está avançando para idades mais novas. Exatamente. Né? Então, antigamente, a artrite, a artrose, como você falou, eram doenças de pessoas mais velhas. E hoje você vê ali, às vezes a pessoa tem 25, 26 anos e ela tem dores absurdas por conta dessa inflamação articular. E às vezes é o que a Márcia está falando, você fazer ali um combinado de tratamento médico com uma RPG, você vai ter uma solução muito mais duradoura. E sobre a hérnia de disco, essa é uma dúvida muito comum, porque também é um mal que tem atingido muitas pessoas, né, Márcia? Pessoas cada vez mais jovens. Sim. Como a gente estava dizendo, com o advento da tecnologia e muito depois da pandemia, né, que deu um boom enorme, a gente principalmente no home office, exatamente, a gente está muito mais de frente para as telas, né, as hérnias de disco têm aparecido mais comumente, porque você em má postura vai exercer uma sobrecarga muito maior sobre a coluna.
A sobrecarga, como em qualquer outra articulação, vai causar a hérnia de disco. Aquela sobrecarga ali sobre o disco articular vai fazer com que ele se degenere, passe por um estado, vamos dizer assim, o que é degeneração? Passa por um estado de envelhecimento precoce. E esse estado leva a projeção do disco para fora do espaço dele. O que é essa projeção para fora? Quando ele se projeta, ele muitas vezes vai, como o pessoal diz, pinçar o nervo. Pinçou o nervo, causa aquelas dores horríveis nas pernas, as ciatalgias, nos membros superiores, nos braços, as dores que descem pelo braço e vai até a mão. Quando ocorre o pinçamento do nervo. A pessoa chega a ficar acamada dias, muitas né? vezes, Porque o meu avô sim. ficou acamado 3 meses. Exatamente. Até conseguir se restabelecer e voltar a começar a caminhar lentamente. Então, assim, a gente não está falando de algo superficial, algo que a pessoa consegue resolver em casa, não é isso, né, Márcia? A gente está falando de doenças crônicas. Exatamente. Depois de estabelecida a hérnia, ela se torna crônica, porque ela não retorna, o disco não volta à condição anterior. Ele não volta a ficar bonitinho como ele era, porque ele é uma estrutura de amortecimento. Sim. Ele perde essa condição. Então, o disco já tem outra condição. O que a RPG faz, então? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o espaço entre essas vértebras, e ali no meio está o disco. Vou aumentar os espaços, vou dar oportunidade para esse disco funcionar melhor. E a modificação pode ser vista com o exame de imagem. Nas ressonâncias magnéticas, a gente já pode ver regressão das hérnias. E muitas vezes, quando não há regressão, quando esse estado está muito avançado, essas hérnias melhoram muito a ponto de não mais provocar a compressão do nervo. E é lógico, gente, é muito importante associar, claro, o tratamento médico. O médico tem que estar a par, né? Ele vai verificar também, entrar com o tratamento dele. Eu, como fisioterapeuta, vou entrar com o meu tratamento. Uma ação conjunta é a mais adequada. E por isso que o paciente ganha com esse tratamento, ganha em qualidade de vida, porque ele retorna ao trabalho, ele se sente melhor. Eu brinco que no caso do meu avô, após ele ter hérnia, ele fez toda a parte da RPG quando ele era vivo e depois ele foi fazer exercícios físicos, né? Ele teve acompanhamento. Sim. E eu falo que ele ganhou ali uns 10 anos de vida que ele não teria se ele não tivesse ido por esse caminho de tratamentos, porque a pessoa acamada, ela definha, tem outros problemas que começam a acontecer por você não ter mais a sua mobilidade, você não ter mais a sua autonomia. Exatamente. Então, quando você chega nesse ponto, eu costumo dizer que já é o fundo do poço. Ou você usa aquilo como mola para voltar para cima, ou você vai viver com dores muito fortes. Exatamente. E no caso do meu avô, por exemplo, você talvez nem tivesse mais essa sobrevida. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de todos esses problemas que são atuais, que nós estamos vivendo, passando por isso diariamente, dentro da nossa casa. Quem nunca sentiu uma dor nas costas? Quem nunca? E a gente não se pergunta o motivo, né, Márcia? Dá aquela dorzinha, toma um Dorflexinho, volta pra vida. E aí ela começa a ficar mais constante, a hora que você vê, ela virou uma doença que você vai precisar de um tratamento mais forte, vamos dizer. E a RPG, ela funciona como preventivo também. Sim, funciona como que eu queria chegar. preventivo também. Só que antes de falar do ponto preventivo, Thalita, tocar num ponto muito importante que você falou, né? A hérnia de disco, você falou do seu avô, mas como você disse, essas patologias têm acometido pessoas cada vez mais jovens. E eu vejo aqui pessoas com 20 e poucos anos já com hérnia de disco. Olha só, no início da vida, onde a pessoa está começando a trabalhar, ela está indo... Precisa do seu corpo exatamente, e ela está com garra total, com gás total e com a dor. Vamos rever isso. Exato. Isso vamos é muito trazer importante. luz
esse ponto, trazer consciência, porque o nosso corpo é o nosso templo, né, Márcia? Exatamente. E as pessoas têm que voltar a olhar para os corpos dessa forma. Eu acredito muito nessa parte de postural também, porque durante muito tempo a gente viu uma questão, falando agora, indo pro lado da estética, mas trazendo pro lado da saúde, que foi, não, os corpos perfeitos são os mais magros. E aí entrou-se numa ideia errada de que o sobrepeso tem que ser naturalizado, e o sobrepeso é doença. Sim. Então, assim, ninguém está aqui para falar da estética de cada um, a gente está falando de qualidade de vida, sim. A gente está falando de você ter autonomia de levantar, sentar, sem sentir dor, sim. Né? Então, é muito importante as pessoas voltarem a olhar para saúde dessa forma. Os nossos corpos são responsáveis por levar a gente para todos os lugares. Eles são responsáveis por dar o bem-estar, a gente tem que sentir prazer correndo, andando, sim. Né? E não dor. Exato. Imagina, você 25 anos, 26 anos sentindo dor para sentar, então isso é muito importante. E como prevenção, como que ela funciona? Perfeito. Thalita, quando você sente que já está indo para uma má postura ou ainda nem sentiu, eu quero prevenir, porque o meu trabalho me impõe algo que não é legal, sim. Né? Eu vou começar a prevenir. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo. Ele é fotógrafo e trabalha com a câmera na mão. O tempo todo. O que acontecia? Ele dizia que ele projetava a cabeça à frente para poder visualizar. Aí ele se tocou, olha que bacana, que ele precisa projetar a cabeça à frente. Que ele pode trazer a câmera para ele e assim trabalhar. Aí ele quis já prevenir algo que ele achava que estava a caminho. Porque ele repetia essa postura constantemente. Então ele veio para a RPG para reposicionar. Conforme ele ia para frente, né, buscando a câmera, como eu já disse, ele levava a cabeça, levava os ombros, fechava. Pra ficar bonitinha assim, né? Buscar a melhor imagem que ele, né, poderia captar. Só que ele também projeta todo o peso dele à frente. Né? Tem toda uma postura corporal. O que ele fez? Ele veio, alongamos todo o corpo dele de forma global e reposicionamos tudo bonitinho, cada parte do corpo, onde ela devia estar. Mas, vou te falar, o pulo do gato, não é colocar a pessoa numa forma, né, num molde pré-estabelecido, não é isso. Eu vou olhar a pessoa. É dentro da postura dela, dentro do indivíduo, dele mesmo. Eu tenho que respeitar o corpo dele. Se ele é uma pessoa, ou ela, pessoa, que tem várias curvas já naturais dela, então eu não vou colocá-la num padrão retilíneo, porque não convém. Eu vou buscar o que é dela mesmo. Exato. E foi isso que eu fiz com esse meu amigo. Recoloquei todos os segmentos, respeitando o corpo dele, os limites que o corpo impõe. E o feedback, Márcia, como é que é? Ele ficou muito feliz, porque... A pessoa se sente mais autônoma, né? Exato. Agora eu posso andar, que eu tô na postura, que eu tô outra bonita. coisa, liberdade de trabalho. Exato. Porque eu sei que o trabalho que eu tanto amo, que eu tanto quero desenvolver, eu posso desenvolver de maneira segura. E tranquila, né? E tranquila, porque não vai me causar doença, não vai me causar dor, não vai me causar nenhum transtorno, porque agora eu sei. Né? Dentro da RPG, eu também vou dar elementos para que essa pessoa a todo momento lembre da postura. Sim. A gente chama de propriocepção, que é a própria sensibilidade do corpo dela, que fica aguçada. Não, eu estou errado, é aqui. E eu não consigo mais voltar para a posição ruim. Porque quando eu vou para posição inadequada e ruim, tá me incomodando. Fica desconfortável. E eu volto imediatamente. Isso a RPG proporciona. A gente pode perguntar para quem já fez RPG, essa é a condição que você ganha. Por isso que é preventivo. Até dentistas que
que trabalham numa tempo posição inteiro, né? Sim. mais projetados à frente, dizem isso para mim. Márcia, me tornou ruim essa postura, eu preciso voltar. Agora eu consigo ficar melhor posicionado no consultório, tenho menos dores, né? E isso é muito gratificante, que o profissional é maravilhoso. Márcia, e você tem uma outra especialização que também é o pico do momento, né? Eu acho que todo mundo tem sofrido disso, ou tem falado disso, você não sofre, conhece alguém que sofre, que é a questão da ATM do bruxismo. Sim. Né? Que são dores que proporcionam dor de cabeça, acaba deixando a pessoa de mal. Gente, vou te falar, viu? Que eu conheço uma pessoa aqui que eu não conto quem é, depois eu conto dele. Pensa uma pessoa que ficava de mau humor quando estava com essas dores, porque realmente deve incomodar demais. Eu não tenho, acho. Mas assim, eu conheço uma prima minha, então essas pessoas que sofrem disso, elas realmente sofrem, né? E o que você pode falar pra gente sobre o que é as causas, como tratar, como é que funciona? Explica tudo pra gente, porque é o que eu falei, eu acho que é importante a gente dar luz nessas novas tendências para que as pessoas tenham aí a possibilidade de fazer um tratamento antes, de se prevenir. Sim. As alterações da ATM são muito comuns, muito tratadas pelos dentistas. E a RPG, ou melhor, a fisioterapia, entra no cenário trabalhando todas as alterações posturais advindas dessas alterações da ATM. Vou explicar por quê. A pessoa deve estar perguntando, mas o que tem a ver, né, aqui com o resto do corpo? Se eu estou muitas vezes apertando os dentes, que é o bruxismo, uma coisa que todo mundo conhece, né? Vamos usar como exemplo, como uma alteração, né, da ATM, que é o bruxismo, que agora também, depois da pandemia, tá todo mundo se mordendo, tá estourando. Por quê? O bruxismo e algumas das alterações da ATM são provocadas por condições emocionais. Estresse, tensão, nervoso, e hoje em dia, ansiedade, angústia, que hoje em dia está muito comum. As doenças emocionais. As doenças emocionais são advindas dela, né? Mas vamos voltar, né, a RPG e a fisioterapia atuando nela. A pessoa que tem um bruxismo, ela tem uma atividade muscular muito intensa dos músculos mastigatórios. Eu vou dizer alguns, né, só para o pessoal me acompanhar aqui. O masseter, que é esses músculos aqui da bochecha, né, tem mais alguns aqui, ó, que fazem um contorno, e os temporais, assim como também os digástricos, são músculos mastigatórios. Tá? Bom, um exemplo só, gente. Esses músculos entram numa tensão muito forte e essa tensão leva à dor. Quando causa esse quadro de dor, a pessoa fica muito incomodada, né? Porque o rosto dói, ao falar dói, quando come dói, ela tem dor de cabeça e a postura dela também se altera. Por quê? Nada no nosso corpo é isolado. Exato. É um conjunto. Então, esses músculos estão trabalhando junto com os músculos do pescoço, que tem a função de estabilizar a cabeça para as nossas funções, né, da cabeça, da mastigação. Eles também entram em tensão, assim como os músculos da dorsal, no caso do bruxismo. Então a pessoa começa a ter dor no pescoço, começa a ter dor na região dorsal. Tô travada. Exato. Tô com uma dorzinha aqui. E muitas vezes as pessoas vêm me procurar por dor no pescoço e não pelo bruxismo. Aí elas descobrem que é o bruxismo que está provocando a dor no pescoço, a dor no ombro, a dor na escápula, muita gente chama asa, né? A dor nessa região. E o que a fisioterapia faz então, que né, a grande tratamento, né? A fisioterapia vai liberar esses músculos, melhorando as dores, tanto todos os músculos mastigatórios como os músculos do pescoço e do tórax. Então eu vou melhorar a condição postural dessa pessoa e a condição de dor, diminuindo as tensões. É lógico que
não sou eu sozinha, o dentista vai entrar com o tratamento dele e muitas vezes o psicólogo também tem que entrar aí para descobrir a causa desse bruxismo. E essa anamnese é feita por você, de entender quais são os outros profissionais que a pessoa precisa buscar? Todos esses profissionais dessa equipe multidisciplinar, têm condições de identificar. Entendi. Por exemplo, um pode recomendar o outro. Um pode recomendar o outro, exatamente. Vamos supor que o dentista seja o primeiro profissional que essa pessoa procurou e o dentista identificou que essa pessoa tem essa alteração. O dentista pode indicar um fisioterapeuta para fazer um tratamento conjunto. Lembrando, pessoal, que o dentista acaba identificando pela descalcificação dos dentes, desgaste dos dentes, né? Então, muitas vezes você nem sabe que você, né, fica afundando a mordida, assim. Eu, por exemplo, depois de várias conversas que eu tive com a Marcinha e de a gente estar no mesmo grupo de network, eu comecei a perceber que quando eu estou nervosa, eu fico mordendo. E eu não sabia disso. Então, assim, eu falei, nossa, mas por que eu tô mordendo? E aí você vai tomando consciência. Isso. Então, não cheguei a ter dores, não é algo que chegou a me incomodar, mas talvez se eu não tivesse percebido, estaria. Então, assim, é importante a gente entender que é um conjunto mesmo, né? O dentista vai identificar, você vai ter outras sensações, isso é muito interessante. O psicólogo também consegue identificar e encaminhar para o dentista e encaminhar para a fisioterapia. Eu também consigo identificar e encaminhar para um psicólogo e para um dentista para que ele faça o tratamento dele. E o legal, gente, que eu quero deixar aqui até como uma inspiração para vocês, a Marcinha tem feito um acompanhamento com a Mary, que trabalha aqui com a gente, vocês sabem, e o resultado dela é assim, é fora da caixa. Então, acompanhar, né, Márcia, o antes e o depois, o como ela chegou aqui com a postura torta, com dor, né, amiga? Cheia das, ai, dói aqui, dói, ai, que insuportável hoje. Como hoje a postura dela mudou, até mesmo aqui no trabalho. Então, se você tem ainda, ouviu tudo isso e ainda ficou com uma certa dúvida, mas será? Dá uma olhada, entra no Instagram da Márcia, que tá aparecendo aqui, e acompanha, né, Márcia? Porque é interessante a gente ver na prática o que você tá elucidando aqui pra gente na teoria. Exatamente. Então, é muito importante vocês terem esse acesso, fica essa dica. E você está aqui hoje numa clínica integrada, isso, né? Nós estamos aqui na clínica Integra Vida, isso, que hoje você faz parte do corpo clínico daqui. Isso. E tem vários profissionais, né, Márcia? Aqui isso, você já tem como indicar e encontra tudo no mesmo lugar. Exatamente. Onde que a clínica está localizada para o pessoal poder buscar vocês? A clínica Integra Vida está localizada na Avenida Luiz Helena de Barros, na Vila Harmonia, número 402. Como a Thalita disse, é uma clínica integrada, nós temos 4 médicos, 3 psicólogas, uma dentista que também faz um trabalho junto comigo, uma acupunturista e uma nutricionista. Essa é a clínica Integra Vita e eu convido vocês a nos conhecerem. E para o pessoal que ficou interessado, Márcia, como é que funciona? Tem que vir aqui, tem que fazer uma consulta, uma anamnese, como é que é o seu trabalho na prática agora? Sim, se você vier até aqui agendar comigo, né, uma avaliação, você vai conhecer a clínica, todos os profissionais que estão aqui, conhecer a RPG e o trabalho com o bruxismo também. Agora, Márcia, o que eu quero? Pra gente deixar uma super dica para esse pessoal. A gente falou sobre 3 pontos muito importantes. A postura em si, algumas doenças crônicas que aí eu acho que não tem como a gente dar dica, mas vamos pensar na postura, no bruxismo e em algumas alterações da TM. O que você pode dar de dica para a pessoa identificar que ela está começando a colocar o pé em uma dessas doenças? Então, as alterações posturais são muito fáceis, né? E muitas vezes alterações da ATM levam às alterações posturais. Então, se você não conseguiu identificar a alteração da ATM, uma alteração da postura pode levar a isso. Como que eu identifico? Olhando para o espelho e tendo uma visão bem crítica. O que eu vou olhar? Se meu ombro está para frente, se tem um ombro mais alto ou um ombro mais baixo, né? A altura do quadril está muito... Tá reto? Tá torto? Forma uma cintura de um lado, não forma do outro. Então, tem alguma coisa
errada. Se eu me olho de perfil, de lado, eu vejo que a minha cabeça para frente, ou levo uma corcovinha, né? O pessoal se incomoda muito ali, logo atrás, logo abaixo do pescoço, ou mesmo na região das costas, uma lombar muito funda. São alterações que você pode identificar facilmente, muitas vezes as mães identificam. Outra coisa que o pessoal vem me falando muito, que identificou, achou horroroso, quando tira a foto e tá com aquela postura feia na foto. Isso é uma boa, porque fala assim, o espelho, a gente tem olhado muito pro espelho, mas não com esse olhar crítico. Agora na foto, tira uma foto ruim, mostra. Que você fala assim, não, pelo amor de Deus, não vai postar isso. Então é uma ótima dica, a gente começa a se olhar nas fotos. Principalmente as espontâneas, né? Não aquela que você se arruma, tá? Aquela que tiram de você. Em vídeo, eu fui num casamento e eu vi o meu vídeo, tava horrível, eu tava com a postura muito feia. Aí vem, porque se viu na foto ou no vídeo. Sensacional. É muito legal. Uma dica para identificar o bruxismo é a dor, né? Que essa é assim, fatal da gente identificar. Os dentes, né, já gastos, e às vezes o desgaste é pequeno, mas você olhando no espelho você já consegue identificar. Quando você acorda, a língua amanhece marcada, né, com os dentes, e você já amanhece com dor. Ai, o que eu fiz à noite, né? Nossa, eu amanheci com dor. Então esses são sinais do bruxismo. Ou quando a pessoa tem um parceiro, a pessoa que está do lado ouve. Ouve o barulho da pessoa rangendo os dentes na cama. E quando é só um apertamento, a pessoa tem esses sinais dos dentes na língua. E muitas vezes, gente, até zumbido é um sinal do bruxismo. Né? Às vezes as pessoas têm zumbido. Eu já tive casos de pacientes que têm até perda de audição por conta de zumbido durante muito tempo. Olha só. Márcia, é incrível. Eu acho que foi muito interessante. Eu acredito que todos vocês aí em casa vão começar a prestar um pouco mais de atenção nesses detalhes, porque é o detalhe que faz a diferença, principalmente quando a gente fala de postura, de bem-estar, de saúde. E acho que você colocou luz em muitos pontos que todos nós estamos precisando prestar mais atenção, saber um pouco mais, entender um pouco mais para poder buscar aí as ajudas necessárias. Marcia, quero te agradecer, foi simplesmente incrível esse bate-papo, você sabe que eu adoro ficar aqui batendo papo com você. Então, muito obrigada pelas informações. Em breve, espero que você traga mais informações aqui pra gente. Vai ser um prazer, Thalita, e foi muito agradável, foi muito prazeroso estar aqui com você. Muito obrigada por essa oportunidade. E idem, eu também adoro bater um papo com você. Que bom. Então vocês já sabem, as redes sociais da Márcia tá aqui. Olhem lá todo o desenvolver da Mary, busquem saber mais informações, agendem a sua anamnese, venha pra cá, bata um papo com a Marcinha. Eu tenho certeza que vocês vão ser super bem tratados, com um cafezinho delicioso. E semana que vem a gente tem mais um no Café Cast.